Eu sou a Aline Ferreira, esse é o Vida Real na Indústria, e o objetivo da gente se reunir aqui toda quarta-feira é com o propósito único e exclusivo de desenvolver, né, quem trabalha na indústria para chegar, né, a cargos estratégicos, cargos de liderança, superando os desafios do dia a dia na indústria, né, com tudo que a gente pode tratar aqui, seja técnico, comportamental, mas que faz muito sentido dar para a realidade do dia a dia da indústria. Eu vivo a realidade do dia a dia da indústria como gerente de operações, eu visito clientes que também vivem essa realidade, né, com consultoria, e também aprendo com vocês que vêm partilhar aqui comigo as experiências de vocês nas indústrias que vocês estão espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Temos uma boa representatividade aqui do país, né? Gente de norte a sul, graças a Deus, que sempre vem às aulas. Trocamos muitas experiências e esse espaço é um espaço que é exclusivo para quem realmente quer se desenvolver como gestor, né? Quer dar um passo além aí na carreira e principalmente tirar de letra os desafios da vida real na indústria. Um desses desafios, né, a gente tem falado aí nas últimas semanas, quando a gente está em trabalho em equipe, né? Indústria é por si só um trabalho em equipe, não tem uma função na indústria que a gente possa dizer assim, aquele cara trabalha sozinho, aquela moça trabalha sozinha, não tem equipe, não trabalha com ninguém. Necessariamente ela vai ter que trabalhar com alguém, seja que não no nível de liderança, mas que no nível de cooperação ali dos trabalhos, porque não existe trabalho isolado dentro de uma indústria. E aí a gente começou a falar sobre as soft skills, né, ou as habilidades comportamentais que são indispensáveis no ambiente de trabalho. Então a gente já falou aí de comunicação, já falamos sobre resiliência, né, e a capacidade de lidar com os conflitos. O que mais que a gente falou, gente? Comunicação, resiliência, eu falei sobre todas elas um pouco. Depois a gente começou falando aí sobre resiliência e conflitos, veio comunicação, e de fato hoje nós vamos falar sobre empatia e colaboração. E aí a gente tem que falar primeiro de uma para depois introduzir o conceito da outra, porque elas são dependentes entre si. Então, o que é empatia, né? Se a gente for aí dar um Google, o que vai aparecer ali de descrição de empatia? O que vocês entendem como empatia? Eu acredito que seja você conseguir entender a necessidade do outro, conseguir entender ali o que o outro precisa para atingir a meta ali da corporação, para atingir o intuito, você entender essa necessidade e você conseguir treinar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa no que ela precisa. Eu acho que isso seria você se colocar no lugar do outro, né? É como você faz com a gente, é você lembrar de onde você veio, lembrar o que você precisou, o que você pode ajudar com aquela pessoa. Tem uma coisa que eu sempre falo na minha equipe, que eu sempre me lembro, que não é porque eu aprendi apanhando que eu ensino batendo, sabe? Essa é uma boa frase, gostei. Então eu sempre falo para eles, não é Legal. porque eu aprendi apanhando que eu vou ensinar vocês batendo. Então, eu acho que isso é um pouco de empatia. E você já foi um pouco até para o conceito da colaboração, mas a empatia é isso, é se colocar no lugar do outro, entendendo por que ele pensa daquela forma. Então, no ambiente de trabalho existem opiniões diferentes, né? Sobre um mesmo assunto, sobre uma mesma atividade, sobre uma mesma situação, existem opiniões diferentes. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade porque tem situações em que não é uma opinião, é uma legislação, é uma regra, é uma política já definida pela empresa. Mas mesmo sendo uma situação já posta, né, que seja uma legislação, uma regra, ou uma política já estabelecida, ela gera percepções diferentes. E eu entender o que o outro compreende daquilo, ou o que o outro faz de leitura daquela situação, me torna mais empático. Porque é muito fácil eu falar assim, vou usar uma regra simples, né? Chegar atrasado
leva como consequência desconto no pagamento. É uma regra de boa conduta para a gente ter a ordem mínima aí no ambiente de trabalho. Tem gente que vai entender, não, é regra, precisa ser obedecida, né? Precisa ser seguida, isso é realmente algo para colocar ordem, eu sou muito tranquilo de atender essa regra. A mesma regra para outras pessoas vai ser entendida assim, não, que chatice, o patrão está querendo me explorar, meu gestor está querendo me explorar, e não sei o quê. São dois entendimentos diferentes, mas o fato de serem dois entendimentos diferentes eu não posso me esconder apenas atrás da regra para falar assim, fulano está errado, ciclano está certo. Eu preciso entender por que ele pensa daquele jeito, né? E o que leva ele a pensar daquele jeito. Nós comentávamos uma dessas aulas aí atrás, acho que foi com a equipe da Tamires, sobre perfil de contratação da pessoa de acordo com a função. Eu contratar uma pessoa que tem um perfil mais e tem hábitos de trabalho mais flexíveis para uma jornada extremamente rígida, vai ser difícil. Né? Que acho que a gente comentava alguma coisa de vendedor, que tem uma agenda que precisa ser mais flexibilizada, e aí depois vai trabalhar num outro tipo de trabalho um pouco mais rígido, ou parece que é o contrário, a pessoa é vendedora e não trabalha viajando, e aí você contrata a pessoa que tem que viajar. Então, assim, me colocar no lugar do outro vai desde o momento da entrevista, da gente entender e falar, pera, a pessoa está se candidatando a uma vaga, mas ela não está enxergando o que eu estou enxergando. Eu estou enxergando que essa pessoa, por mais que ela tenha as competências e habilidades necessárias para ocupar a vaga, tem uma coisa aí que não tá confortável para ela. Vou dar um outro exemplo que é mais próprio da indústria de alimentos. O uso de barba. Gente, não sei vocês, mas para nós está cada dia mais difícil contratar mão de obra masculina que abra mão do uso da barba. Tá nesse nível. Eu tive que ouvir de uma pessoa esta semana passada, que se eu tivesse falado que veio, que tinha um histórico de currículo de indústria de alimentos, e aí depois eu fui descobrir que tem segmentos de indústria de alimentos que é de beneficiamento, não tem as mesmas regras tão rígidas, ou não sei se a empresa não obedecia às regras, enfim. Eu supus que a pessoa conhecesse as regras de boas práticas, que ela vinha no currículo de uma empresa de alimentos, eu não falei de barba, né? Não falei. Aí, no momento do treinamento da integração, a pessoa falou assim, mas eu tenho que fazer a barba? Tem que fazer a barba, você vai trabalhar dentro do ambiente de produção. Por mais que não seja um cargo operacional, você vai trabalhar no ambiente de produção. Poxa, mas se tivesse me falado isso na entrevista, eu não tinha aceitado o cargo. Falei, peraí, eu fiquei até tonta na hora, né? Como assim? Tá, tudo bem, né? Uma coisa que tá na moda, etc. Mas, cara, isso vai definir sua aceitação ou não de uma vaga? Eu falei, não, tem uns valores aí desequilibrados. Mas depois eu parava para pensar, falei, poxa, se é um valor para ele, tudo bem que eu não posso ser empática no nível de falar, não, pode usar, tal. É uma regra. É uma regra, não tem como fazer. Eu tenho que respeitar a regra. Mas já ficou de aprendizado para nós, que estávamos no processo seletivo, que a primeira coisa que a gente tem que fazer no processo seletivo em que tiver homens é perguntar o quanto eles estão dispostos a abrir mão da maquiagem, né, segundo eles. Da maquiagem deles. Né? Porque eu estou sendo empática do ponto de vista de, olha, eu estou te avisando que estou entendendo que para você isso é um valor. Vale a pena? Você vai abrir mão? Vai valer a pena para você abrir mão? E nesse momento agora eu não estou conseguindo, não vou conseguir ser empática com a pessoa que eu não falei para ela que tinha essa condição. Então, às vezes é um exemplo bobo, parece bobo e simples, mas a empatia é isso, é você tentar se colocar no lugar do outro para não errar da próxima vez. Então, a gente já sabe, vai contratar mão de obra masculina que tem que ir para a produção, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é: está disposto a abrir mão da barba? Porque aqui dentro, não sei se você sabe, e aí a gente tem que partir do pressuposto que a pessoa não sabe mesmo e não olhar as passagens dela de currículo,
aqui não pode usar pelas regras de boas práticas, etc, etc. Mesma coisa, ó, nós temos horário fixo, que é de tal hora até tal hora, e existe uma política de punição para quem chega atrasado. Então, estamos acordados. E aí, dessa forma, a gente consegue mostrar a regra, e aí, se tiver alguma coisa que para ele não dá, a gente, naquele momento ali, já equaliza, né? Então, o colocar-se no lugar do outro é não criticar do ponto de vista que, para mim, parece bobagem, né? Mas eu não estou no lugar dele para falar se realmente abrir mão, né, do uso da barba é algo importante naquele caso. Então, só para ilustrar que a gente pode trabalhar essa empatia nos mínimos detalhes. Bom, e aí a gente está num ambiente de trabalho, tem alguém que chega com uma opinião contrária, numa mesma situação, com uma opinião ou com uma solução diferente da nossa. Mas porque ela carrega valores diferentes, carrega visões diferentes, vivências diferentes. Ao invés de eu criticar, e eu acho que o mundo anda muito arredio, né, com todas as opiniões que são contrárias à nossa, justamente por causa dessa dificuldade de ser empático, né? Dificuldade de entender por que o outro pensa daquele jeito. E aí sim a gente não exerce empatia de jeito nenhum. Eu estou fazendo um curso esse ano e o professor falou assim: quando a gente fala de diversidade, nós não deveríamos pensar na diversidade como algo que fosse relacionado à opção, né, seja opção sexual ou qualquer outra coisa. Nós devíamos pensar em diversidade como diversidade de pensamento, ou diversidade de formas de enxergar a vida, porque isso sim torna uma discussão saudável. Eu não concordo com você porque eu vivi isso, eu passei por aquilo, a minha experiência é diferente da sua, e isso não virá uma briga, e sim uma troca, né? Então, o ser empático, ele vai nesses níveis de modo geral. E no dia a dia, né? Tentando trazer um pouco da empatia para a liderança. É quando o funcionário vem cá e te conta um problema. Gente, eu já escutei cada coisa que vocês não têm ideia. Do funcionário chegar para mim e falar assim: olha, eu estou me relacionando com outro rapaz, né? E era um rapaz, e eu não contei isso para ninguém, e eu estou com medo, e isso e aquilo. Então, se a pessoa abrindo para você uma situação extremamente íntima, porque ela não encontrou em outra pessoa a confiança de se abrir. E você tem que ter assim, pô, pera lá, por que eu estou ouvindo isso? E o que eu posso dar de conforto, ou de palavra, de cuidado para aquela pessoa sem interferir ou sem me envolver de uma maneira afetiva, principalmente. Né? Então, assim, já aconteceu coisas desse tipo, de chegar um funcionário, esse é engraçado. O funcionário chegou para mim um dia, lá em Goiânia, e falou assim: olha, hoje é dia de Iemanjá, e eu tenho, né, minha crença tem por hábito fazer as oferendas, e se eu não fizer as oferendas até tal hora, eu vou receber não sei o que aqui, entidade. Tá, vamos fazer assim? Vai lá, eu respeito tudo. Vai lá, eu vou te. Pode deixar que nós vamos ajustar aqui. Vai, eu vou te liberar. Vai, porque se isso é importante. Vai. Gente, eu não ia arriscar, primeiro por respeito, e eu não ia arriscar, principalmente pela empatia de entender que aquilo era muito importante para a pessoa. E era um funcionário muito bom, né? E, então, para ele me falar isso, ele tomou todo um cuidado, né, de entender, achar que eu ia tirar onda com ele, do tipo, isso não vai acontecer aqui, né? Não vai, isso não tem nada a ver, né? E que é o que provavelmente muitas pessoas devem ouvir. Eu tinha como decidir isso e a gente, então, vamos combinar de você sair tal hora para não pesar aqui para os outros colegas, eu ajusto aqui, olhando 2 equipamentos e a gente combina de você folgar tantas horas e depois repor isso para nós num sábado ou num dia que a gente tiver necessidade de trabalhar.
eu poderia simplesmente ter falado assim, que nada, você tem que ficar aí, seu trabalho é esse, o horário de sair é 10 horas da noite e o problema é seu, né? E não, porque lá na frente, principalmente a gente que trabalha com liderança, você vai precisar dele. E ele, às vezes, não vai fazer só pela hora extra, ou pelo banco de horas, ou pela empresa. Muitas vezes ele vai fazer por empatia ao líder. Muitas vezes eu já ouvi, olha, pela empresa eu não viria, pela condição de trabalho eu não viria, eu vou vir porque eu sei que você vai ser cobrada por isso. Então, trabalhar a empatia chega nesse nível, né? Porque você trata as pessoas de uma maneira empática, isso volta para você de uma maneira empática. E aí que a gente entra no conceito da colaboração, né? Se você tem empatia na sua equipe, né, nas pessoas que você gerencia, com seus colegas, pares, né, que não são seus liderados, mas são seus pares de trabalho, é o que a Tamires mencionou. O ajudar, né, o colaborar ou ajudar se torna muito mais fácil, porque é uma via de mão dupla. Nós, seres humanos, temos a necessidade de retribuir. Então, quando eu sou tratada com empatia, quando eu sou tratada no entendimento daquilo que eu estou sentindo, passando ou opinando, eu me sinto com a necessidade de retribuir. Aí a colaboração acontece. Então, muitas vezes, como eu estava contando, a equipe ela é mais unida ou ela faz alguns trabalhos que não necessariamente pela empresa, mas faz pelo líder. E assim, eu conheço relatos de outros líderes que falam a mesma coisa. Não, fulano, a tal equipe está vindo porque eu chamei, porque eu pedi para vir, porque se fosse por essa ou essa ou aquela condição, não viria. Quando a gente está no nível operacional, é mais nesse sentido. Agora, quando a gente está num nível de pares, né, ou seja, eu com meu colega da área financeira, ou eu com meu colega da área de compras, ou com meu colega da área de marketing comercial, tanto mais eu sendo empática nas situações que acontecem no dia a dia, eu tenho um resultado do que a gente falou lá até naquela série da integração muito mais fácil, porque a pessoa vai entender o que é a dificuldade do meu setor e vai tentar, né, fazer com que o resultado seja comum, com um cedendo de um lado, outro cedendo de outro, e a gente chegando numa situação comum. Então, a colaboração, ela vem do exercício da empatia, ela vem muito mais fácil do exercício da empatia. E aí, quando a gente quebra esse ciclo de não empatia, né, de antipatia, aí a gente não consegue colaboração de jeito nenhum. Eu queria ouvir vocês, né? Eu já falei muito, eu queria ouvir exemplos de vocês. Como que no dia a dia para vocês tem situações de empatia e colaboração, ou que faltou empatia e, por consequência, faltou colaboração? Porque eu sei que tem muitos exemplos aí no dia a dia. Quem que quer começar? Eu sei que tem, gente. Eline. Oi, Pode falar, então, Tamires. Aline, vou te dar um exemplo. Quando você começou a falar, né, sobre normas de conduta, eu vi que, assim, existem normas que elas já são, né, presentes desde o momento que a pessoa é entrevistada e a empresa ela vai mudando, né? Uhum. A empresa que eu trabalho, uma norma bem básica, assim, que foi colocada depois, foi a proibição do uso de celular pessoal. Uhum. Só que tem meses, né, que isso foi colocado. Antes era um uso liberado, porque a maioria das pessoas tinha o senso, né, de usar assim esporadicamente. Quando essa norma foi colocada, eu senti uma grande dificuldade em que as pessoas elas entendessem que, tipo, peraí, mas até ontem podia e hoje já não pode mais. E aí eu Uhum. tentei trabalhar essa coisa da empatia, né? Então, assim, as pessoas estavam acostumadas a poder mandar uma mensagem ali, né, para um familiar, e agora elas não podiam mais. Então, Uhum. teria um tempo de adaptação até que todos entendessem que só nas pausas poderiam fazer esse uso. Uhum. E foi uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade de fazer com que as pessoas entendessem. Então, eu tentei me colocar ao máximo possível no lugar da pessoa, porém, como você falou, regras são regras, né? Uhum.
E o que você falou, o que você ilustrou, me lembrou essa ilustração também. Esse E momento, aí, assim, também. Tamires, é bom a gente observar e lembrar, porque tem regras que elas são legislações, vindas de legislações, como essa que eu citei, do uso da barba na indústria de alimentos, Uhum. que existe um fundamento. Não é que vai cair um pelo da barba no alimento. Isso não vai acontecer, até porque os meninos aí que me ajudem, não cai pelo da barba assim. Né? É muito mais pela contaminação, e aí, para quem gosta de Sim. barba, uma péssima notícia, né? Barba é extremamente contaminada, faz testezinho dela lá, ela dá mais contaminada do que maçaneta de porta, Nossa, sanitária, etc, etc, mas não vamos entrar nesse mérito, né? Gosto é gosto. Mas do ponto de vista sanitário, ela tem esse impeditivo, porque naturalmente você vai lá, às vezes passar a mão no rosto, e depois você vai e toca no ambiente onde o alimento também está condicionado, então você propaga essa contaminação. Então, isso aí, por mais que não seja empático, isso é inegociável, porque existe um fundamento. Agora, e aí explicar a partir do fundamento aí sim é exercer a empatia. É do tipo, olha, vamos entender por que não pode? Não é porque a gente acha feio barba, não. Vou te contar. Barba é assim, assim, assim. Então, para o alimento não ter contaminação, assim, eu estou sendo empática quando eu levo o porquê e demonstro para ele como isso impacta. Né? Porque é diferente de eu falar assim, a partir de amanhã não vamos usar mais celular. Gente, mas por quê? Por que está sendo assim? Porque nós, infelizmente, o uso ficou indiscriminado, pessoas que abusaram do bom senso, né? E aí, infelizmente, a gente tem que botar uma regra, porque a produtividade caiu, etc, etc. E aí você torna, mesmo que seja uma regra, mesmo que seja algo que vai doer, vai ser antipático, você torna isso de mais fácil entendimento. Gente, no, vamos colocar no lugar do outro. Olha só, imagina, você está aqui se matando de trabalhar, de fazer seu trabalho, e o coleguinha ali no WhatsApp. Como é que a gente vai lidar com isso? É injusto. Então, para ser justo com e todo mundo. o que aconteceu, assim, em específico, foi porque a gente estava tendo o uso do celular pessoal até na hora extra. Então, você imagina que a hora extra ela já está acontecendo porque você tem trabalho extra. Uhum, Ela já é uma hora naturalmente mais cara. sim. Então, quando isso chegou à diretoria, foi inaceitável. Tipo, ah, mas era Uhum, 1 minuto. Beleza, mas é 1 minuto mais caro, é 1 minuto que vai deixar de atender algum uhum. cliente. Então, foi. Esse basicamente seria o fundamento, né? Não foi nem pelo horário comercial, foi mais pela hora extra mesmo. E aí talvez, por isso que aí eu queria completar assim, tem regras que a gente estabelece enquanto gestor ou ali dentro do ambiente gerencial que é preciso tomar um cuidado para se a gente não vai gerar um estresse desnecessário. Né? Então, quando a gente fala de vamos proibir o uso do celular, sei lá, vamos estabelecer o uso do celular em tais e tais momentos. Talvez fique menos traumático para você fazer a transição. E que também a gente entende que se coloca no lugar do outro. Tem um pai de família ali, a esposa quer mandar uma mensagem urgente, o telefone está guardado e você não tem comunicação. Tem essas coisas. Porque você vai gerar depois um outro problema. Entendi. Você não permite o celular, porque a hora extra já é uma hora cara, você já está ali fazendo uma hora que não deveria, etc, etc. Porém, a gente tem que lembrar que a condição de colocar eles responsáveis por essa eficiência pode ajudar, inclusive, nesse eliminar a hora extra, né? Eliminar a necessidade de hora extra. A gente está vendo, se a gente fosse mais eficiente, não precisaria nem de hora extra. E aí a gente talvez não tivesse essa necessidade de olhar para o celular e entender que ele está sendo um problema. Então, o olhar tem que ser cuidadoso para você não gerar uma situação contrária, de que ao invés deles quererem fazer por onde, de nem ter essas horas extras ou de ser mais eficientes, eles tornem o trabalho ainda mais moroso ou ainda mais lento, entendendo que, eu não posso usar celular mesmo, então vou fazer aqui num ritmo que eu quiser.
fica meio que uma briga e você nunca ganha essa briga. Então, só para tomar o cuidado das regras que a gente estabelece em função de que o que você vai gerar de antipatia é mais prejudicial do que o que você vai ter de necessidade de uso, por exemplo, na hora extra. E essas medições são muito sutis, né? A gente tem que ir lá e fazer a medição e falar, olha, a gente está fazendo hora extra, não é porque o pessoal está sendo ineficiente, está fazendo é porque está chegando mais demanda, e aí eu preciso de atender a demanda naqueles prazos, a gente já chegou a conversar sobre isso, né, naquelas outras ocasiões lá dos outros vídeos, porém, as pessoas podem se sentir assim, poxa, eu já estou tendo que fazer uma hora extra, ainda vem uma dessa de me proibir, às vezes o cara nem usava o celular, mas ele fica se sente prejudicado quando vem uma situação dessa. Só tomar esse cuidado. Tem umas medidas antipopulares que elas podem ser melhor trabalhadas. Recentemente, essa da barba, que não tem muito o que fazer, é uma legislação, tem que ser cumprida, nós definimos, aí tem perda de premiação e tudo, a gente definiu que do mesmo jeito que as meninas vão de esmalte ou de maquiagem, a gente tem lá demaquilante e o acetona para o removedor, né, para tirar o esmalte, a gente agora vai ter um barbeador. Ah, você chegou de barba? Não tem problema. Pode ir ali, pode fazer, a gente vai arrumar o barbeador para você, você vai fazer a barba, tranquilo, e depois você entra para trabalhar. Simples assim, né? Porque é uma condição que a gente não, de fato, não pode abrir mão. Porque ele pode falar que esqueceu, pode falar que é o dia de fazer a barba naquele dia, etc, etc, etc. Então, tem coisas que dá para negociar, tem coisas que nem tanto. Né? Então, é a medida da empatia aí, tem que ter um equilíbrio. Bruno, você está de mão levantada? Boa noite. Boa noite. Eu vivi uma situação assim um pouco parecida, porque eu trabalhei numa outra empresa e aí eu estava de aviso para poder sair, a empresa me pediu para fazer um treinamento de 30 dias com o meu substituto. E ele tinha barba e ele fumava. E ele era assim, ele era um Perfeito para a conhecido, indústria de alimentos. ele era um conhecido meu. Então Uhum. assim, ele veio me perguntar, tal. Aí eu falei, olha, eu te sugiro que você rapa a barba, por quê? Não é recomendado o uso de barba na área de alimentos, onde a gente vai manipular. E detalhe, você vai ministrar o treinamento em outras lojas, padaria, supermercado. Então, é pior ainda, porque você tem que ser exemplo. Dá um exemplo. Simples assim. Aí ele foi e ele tirou uma semana. Aí Começa bem. depois que, aí depois que começou a crescer, ele começou a fazer o quê? Ele não tirava a barba, ele só fazia ela. Ele aparava. Aí eu Uhum. falei assim, aí um dia ele veio me perguntar, o Bruno, o que que você acha da barba e do cigarro? Aí eu falei, olha, aí eu pensei antes de responder, né? Porque a gente está vivendo um momento que a gente tem que tomar os devidos cuidados na Medir comunicação. todas as palavras, com certeza, Isso. infelizmente. Aí eu pensei assim, olha, eu estou saindo da empresa, ele vai entrar no meu lugar. Eu não vou falar com ele que ele tem que rapar a barba, que ele tem que parar de fumar, até porque eu estou tratando com um vício, que é o do cigarro. Uhum. Aí eu falei com ele assim, olha, se você parar em determinado momento no trabalho, para você sair da produção, para você fumar, para você voltar, talvez em um cliente ele não vai reclamar, mas na sequência, a pessoa que tem o hábito de fumar, não quer dizer que é todos, ele não consegue fumar, por exemplo, um cigarro por dia. Ele tem um tempo que ele vai lá e fuma. Uhum. Então pode surgir algumas reclamações de cliente, né? E assim, talvez vai te atrapalhar. Você tem Uhum. que ir até onde que você acha que você suporta. Aí, resultado, ele não conseguiu parar o vício de fumar, ele não assim, conseguiu reduzir, então ele saiu da empresa, aí eu passei depois em outros clientes que ele atendia, os clientes falavam, cara,
eu liguei para o supervisor e falei, ó, não quero esse cara aqui porque ele quase não está produzindo, ele está parando toda hora, e tipo Uhum. assim, para ele não se prejudicar, mas se prejudicando, ele contava-se algumas versões mentirosas. Ele falava, eu vou ali na casa lotérica ali fazer um depósito rapidinho. Aí ele não ia, ele ia fumar. Mata. Aí a gente está falando de uma série de problemas que já estavam envolvidos aí nesse tipo de colaborador, né? Não dá para ser empático com essas situações. Não tem empatia que resista a esse tipo de situação. Empatia é quando realmente o que dói no outro me sensibiliza para eu tentar ajudar, desde que a regra, né, não seja burlada, e pensando, inclusive, na hora que a gente vai definir algumas regras, se elas são justas do ponto de vista de estar sendo aplicada em todos, e estar com fundamento seja em resultado, em processo, em boas práticas, tem que ter um fundamento, né? Porque senão você gera a antipatia da equipe. E aí que é pior de contornar do que a aplicação da regra por si só. Tem uma outra coisa que é muito interessante, que eu falei assim, não posso deixar de dar esse exemplo. A Luísa perguntou lá no grupo, né? É possível desenvolver empatia? É possível desenvolver empatia e colaboração? É uma pergunta muito boa, né? E aí eu vou dar a resposta mais estratégica que existe, que vocês já aprendam quando vocês realmente têm aí que dar uma resposta inteligente. Depende. Por que que depende? Vou contar uma história de duas pessoas com o mesmo problema, onde uma realmente conseguiu e a outra não. Então, tinha uma coadjuvante no processo produtivo, e quando eu chamo de coadjuvante é porque tinha um supervisor e ela era ali o, o braço direito dessa supervisora. E a supervisora saiu de licença maternidade. E a gente pegou essa pessoa que estava ali, né, no processo produtivo, que era o braço direito. Ela ainda nem era encarregada, era uma pessoa que se destacou, que dava um apoio na produção. E aí a gente falou, não, nós vamos desenvolvê-la como supervisora da produção. Qual que era o desafio? A supervisora que saiu de licença maternidade, um poço de amor com todo mundo. Era abraço para cá. Então, como se diz, a produção só começava depois que ela abraçava todo mundo, né? Um carinho enorme com todos. Tem seus problemas ser assim também. Mas era o jeito dela e as pessoas se acostumaram com esse jeito. E aí ela sai de licença maternidade, a gente já estava treinando, né, a outra pessoa, e a outra pessoa extremamente sisuda, cara fechada, de poucas palavras, de poucos sorrisos. E a gente falou: nós vamos ter um problema. Tecnicamente vai sair tudo perfeito, porque a gente já entendeu a competência técnica da pessoa, mas vamos ter um problema aí. E aí a gente começou a trabalhar essa questão da empatia. Olha, fulano, eu vou te falar uma coisa básico, nós vamos ter que trabalhar o bom dia, porque já existe uma cultura aqui de passar em todas as estações de trabalho e dar o bom dia e perguntar como é que tá e tal, e seguir a vida com as atividades do dia a dia. Mas vamos estabelecer isso, é o primeiro passo. Aí, beleza, era o exercício que ela tinha que fazer, faltava um mês para a supervisora sair de férias. E ela começou. Então, ela se permitiu fazer isso, é o que eu falei para ela: você não vai fugir à sua essência. Porque a pessoa que é um pouco mais calada, um pouco mais introspectiva, ela não vai sair, bom dia, e fazendo, né, firula, para parecer que é simpática. Mas, né, exercer ali uma boa convivência era o que a gente estava pedindo para ela. E de fato ela conseguiu ir exercitando isso, né? De passar, falando bom dia com todas as pessoas no ambiente de trabalho, né? Com um ou outro que ela tivesse um pouco mais de conversa, perguntar, tá tudo bem, como é que você tá? E pronto, seguir a vida, vamos trabalhar, fazer o que tem que ser feito, bola para frente. Só de fazer isso, ela já quebrou a resistência das outras pessoas, que entenderam que ela não tinha que sair fazendo abraço e beijo em todo mundo, que não era a essência dela.
mas ela conseguiu se desenvolver sim. Então, ela conseguiu desenvolver a empatia, entendendo que era importante para a função que ela estava exercendo naquele momento, entender como as pessoas reagiam àquela situação. E conseguiu superar, inclusive, a supervisora da época, tanto que quando a supervisora da fábrica voltou de licença maternidade, a gente tinha uma outra unidade de negócio em desenvolvimento, ela foi encarregada para essa outra unidade de negócio e se tornou gerente da fábrica. Então, resultado dado certo. A gente teve outra na mesma situação, uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais introspectiva, de um talento técnico assim invejável, né? Que poucas vezes na vida eu vi um talento técnico tão bom, mas que tinha uma dificuldade imensa de falar um bom dia, de ser empática com as pessoas, de enxergar a regra e entender o que dá para ser mais empático, até para transmitir. Cara, eu vou fazer isso não é porque eu estou de implicância com você, eu tenho que obedecer algumas regras, tá aqui, assim, assim, assim. O simples fato de eu explicar para as pessoas torna a situação mais empática. E ela não conseguiu. De fato, ela não conseguiu, né, traduzir essa empatia dentro desse discurso. E aí a dificuldade dela de fazer isso tira dela a oportunidade de crescer enquanto profissional. Então, são duas situações muito parecidas, mas que foram resultados diferentes, porque a pessoa, de fato, não conseguiu fazer a mudança, né? Tornar aquele comportamento diferente. E vez ou outra a gente sempre volta, tá? Josiane, Lô, a gente sempre volta nesses temas, porque são temas de fato que levam muito a essa reflexão do que a gente precisa no ambiente de trabalho, desenvolver enquanto gestor, né, para poder tornar o trabalho mais eficiente, tornar o trabalho mais leve, né? Não precisa ser pesado, não precisa ser estressante. O que precisa ter resultado para a gente manter nossa empregabilidade, com certeza, né? Alguém quer fazer alguma colocação, já aproveitando, né, essa abertura que a gente tem aqui para o finalzinho? O que tirou, né, de aproveito dessa nossa conversa de hoje? O que dá para colocar em prática já na fábrica a partir de amanhã? Não, ninguém? Ixi, Maria. Eu falo demais, mas tudo bem. Tranquilo, amigos. Vamos lá. Nessa questão de colaboração, de empatia, eu acho que foi bastante interessante, né, importante assim para todos, porque são necessidades muito, muito grandes assim na vida que a gente tem na indústria, né? E eu sempre tive uma dificuldade de ponderar isso. Então, acho que o que mais me pegou foi ficar no equilíbrio entre você ser empático, mas você saber que, né, regras são regras, como você falou sobre legislações. Então, isso frisou bastante, assim. Teve uma situação que eu tive que tratar essa semana, Thaís, que foi assim. O funcionário estava lá no RH e todo mundo que ele encontrava nos corredores, ele parava, o funcionário, que ele queria falar sobre salário sim, ele estava realmente incomodado. E a gente achando assim, poxa, o que será que ele está querendo, né? Vamos ouvir. Já era um funcionário recorrente nessas reclamações, vamos ouvir o que é. Porque, de fato, ele estava parando todo mundo. Ele parou o gerente de RH, parou o gerente de produção, parou todo mundo. Ele estava parando para poder falar alguma coisa, ele não estava sendo ouvido. Aí a gestora do RH me chamou e falou assim, Aline, tem alguma coisa errada, nós vamos ter que chamar para ouvir. E a gerente direta dele está de férias e a gente não dava para esperar. Pedi para ele ir na nossa sala, lá no RH, para a gente conversar. O que é o problema, né? Então, assim, a atitude de ouvir primeiro para a gente entender antes de tirar conclusões. E aí ele foi falar que o trabalho que ele faz é um trabalho de conferente de Câmara, né? Que é especificamente a função, que ele é conferente de Câmara, que ele está fazendo o trabalho a mais do que ele deveria fazer e tal.
Mas deixa eu te explicar. Aí eu fui explicar para ele, porque houve recentemente uma mudança no setor, e que, inclusive, nem tinha sido comunicada, porque a pessoa que vai assumir a área está de férias e vai assumir depois que voltar. Mas eu falei, não, aqui eu preciso desenhar para ele entender. Então, deixa eu te contar uma coisa. Essa área foi redividida, né? O gerente que tomava conta aqui dessa área passou essa área para esse outro gerente aqui, que na hora que voltar de férias vai assumir essa área. E essa vaga aqui, que você está achando que é a vaga que você deveria assumir, ela foi extinta, né? A pessoa foi desligada da empresa porque a função se tornou obsoleta, ela já estava querendo ir embora, a gente fez o desligamento, e agora a gente tem um outro cenário de configuração das pessoas que trabalham no setor de estoque de matéria-prima e de produto acabado, onde todos têm o mesmo salário e todos têm a mesma tipo de função, seja com matéria-prima ou produto acabado, que é conferir, carregar, colocar à disposição nos pickings, para carregar, enfim, expliquei todos os detalhes. Aí ele começou assim, mas eu faço tal função. Eu falei, olha, esse camarada aqui também faz. Eu faço tal função. Olha, esse outro aqui também faz. Inclusive, além dele fazer isso, ele faz isso, sabia? Então, eu fui explicando para ele, desenhando ali no papel junto com ele mesmo, o que cada função que ele estava questionando fazia, que era igual a dele. Eu falei, inclusive, a nomenclatura do seu cargo é a correta. E os outros vão passar a assumir a nomenclatura do seu cargo, que é a nomenclatura correta. E o salário é o mesmo. Ele falou assim, você sabe por que eu vim aqui? Porque o fulaninho, não sei da onde, ele falou um nome lá, que eu acho que era de outra equipe, me falou, ouviu o meu contra-cheque e me falou que eu estava ganhando menos. Eu falei, tá, eu vou te mostrar aqui no RH o registro. O registro no RH de todos os funcionários, tal função, todos iguais ao seu, não é? Olha aqui. É igual ao meu. Pois é. E aí? Não, era para eu saber mesmo, eu estava com a informação errada. Eu falei assim, cuidado. Aí depois que você explica, a pessoa entende, aí você introduz o aprendizado. Cuidado com o que você ouve dos colegas, eles podem não estar com boas intenções com você. Porque numa dessas você começa a propagar a discórdia aí, o que seu gestor vai fazer? Eu não quero mais o fulano, porque ele está atrapalhando a minha equipe toda, eu vou desligar o fulano. Aí você perde o emprego porque o outro começou a plantar discórdia na sua vida e você acredita nela. Então, beleza, que bom que você veio cá conversar com a gente, mas cuidado com como você faz isso. Então, nesse momento que eu tentei exercer o máximo de empatia para entender, assim, o que ele está pensando. Mas eu não deixei de mostrar para ele a regra. E aqui, inclusive, falei para ele, olha, tem uma coisa, eu não posso te segurar aqui na empresa, porque esse é o limite que nós temos em relação a essa função. Se existe no mercado alguma empresa que está pagando mais, cara, você é muito livre para ir. Eu não tenho como fazer isso, fazer melhor para você do que para o seu colega. Eu vou estar desbalanceando toda uma gestão de cargos e salários, que não é o que a empresa quer fazer nesse momento. Então, sim, inclusive deixei ele livre para sair. Ele, não, pelo amor de Deus, eu não quero sair. Você me desculpa. Não, você nem tem que pedir desculpa, tá? Só deixando claro que é assim, e a gente não tem um reajuste específico para a sua função. Assim, pelo que eu entendi, ficou tudo certo, porque depois ele, não, obrigado por ter me dado a informação correta, eu agora entendi, eu não tinha entendido, tá? Enfim. O que a gente fecha nessa história toda? No telefone sem fio que a gente estava ali, parecia que era um cara reclamando de aumento, quando que, na verdade, era uma pessoa indignada por uma situação que ela achava que era verdade. Então, o nosso cuidado é de entender, de ouvir e de pontuar. Não, a gente tem isso. É possível? A regra é essa, né? Igual você falou, a regra agora é essa. O que nós podemos fazer para ser, né, tolerantes ou flexíveis em algumas situações? É mais nesse sentido que a gente pode melhorar a nossa empatia. Em contrapartida, a gente vai sempre receber colaboração, principalmente quando a gente fala de liderado. Né, com certeza. Sempre a gente recebe colaboração, isso é sem sombra de dúvida. Certo, pessoal? Não falei demais hoje, hein? Hoje eu falei mais que todo mundo.
Aline, esse caso que você ilustrou, eu estava lembrando. Às vezes tem alguns colaboradores que eles têm algumas frustrações antigas que eles não passam, e aí vai chegando pessoas e eles vão passando essas frustrações para essas pessoas e eles vão querendo com que outras pessoas travem a batalha delas. Tipo Uhum, assim, eu fico aqui na minha zona de segurança, né? Um uhum, exemplo, vamos supor, tenho uma reclamação de salário, mas eu vou ficar aqui na minha zona de segurança. uhum. E a primeira pessoa que aparecer mais, entre aspas, boba, eu vou fazer ela brigar essa briga por Brigar mim. por isso, Porque para ele se der ganhar força, ruim, né? e Para porque ele se der ganhar, ruim, quem vai embora é ela, não para eu, ele porque eu ganhar só é, vou plantando. exatamente. Exatamente. É Tem verdade. uma forma de neutralizar, pelo menos assim, eu tento fazer dessa forma, é porque geralmente essas pessoas são um pouco mais antigas no processo produtivo e dá-se a elas muita importância do ponto de vista de, nossa, linha de produção não roda sem o fulano. Ah, o processo produtivo, se o fulano faltar, é o caos. A gente tem que tirar esse poder, mas tirar esse poder com cuidado. É, treinar pessoas que estejam aptas a fazer as mesmas coisas. Né? Então, você só começa a ficar refém desse tipo de funcionário, porque esse tipo de funcionário você pode conversar uma, duas, três vezes. Não deu bom? Tchau. Descontamina a equipe. Aí, o grande problema associado que eu vejo é que essas mesmas pessoas que são os semeadores aí da discórdia, geralmente, não estou dizendo que é uma regra é, é, fixa, né, ou completamente direta, mas geralmente acontecem de ser as pessoas mais vividas no processo produtivo, que estão ali há muito tempo, meio que já se acostumaram com a rotina, fazem aquilo ali, né, de uma forma bem automática já, e tende, principalmente em pequenas empresas, tem uma tendência a ser dependentes dessa pessoa. Aí ela se sente tipo, o que eu falar aqui, o resto vai falar amém e eu vou colocar a regra que eu quiser. E aí o jeito da gente ir tirando um pouco desse poder é justamente tendo mais pessoas que saibam fazer a mesma coisa. Porque um belo dia deu ruim mesmo, não tá dando para suportar, tchau, vai embora, vai reclamar em outra empresa e nós vamos seguir por aqui. Então, cuidado também com esse tipo de funcionário. Aquele última bolachinha do pacote, é o funcionário popstar, que eu costumo falar, costuma ser o popstar mesmo, que é o cara que faz esse tipo de situação, de semear aí a discórdia. Costuma ser ele, geralmente. Certo, pessoal? Gente, muito obrigada pela presença de todos. Então, para quem chegou hoje, né, aqui, toda quarta-feira, 20 horas, a gente está aqui conversando sobre alguns assuntos que são de grande importância, principalmente para quem trabalha na indústria, para quem quer se tornar aí um gestor de bons resultados, porque os desafios são muitos, né? E a gente chega muito mais longe quando a gente chega acompanhado, com o suporte, né? De uma rede de apoio que aí é nosso encontro. Tá bom? Eu espero vocês na próxima quarta-feira. Estou me comprometendo aqui, né? Ao vivo e gravado, que vou disponibilizar essa aula em breve, para vocês compartilharem aí com as redes de contato de vocês e trazer mais gente para o nosso encontro, que quanto mais pessoas aqui, mais a gente consegue enriquecer as nossas discussões. Tá bom? Beijo, pessoal. Com Deus. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Sim.